Olá, pessoal. Vamos começar a entrar? Bem, vamos começar a entrar todo mundo. 8 horas em ponto, como eu prometi. Para a gente falar hoje da nossa live aqui. A Andréia está entrando. Andréia, vou pedir só para o pessoal começar a entrar um pouquinho. Ainda acabamos de entrar, fomos bem pontual. Vamos esperar só o pessoal ir entrando. Gente, vamos entrando, tudo bem? A gente queria agradecer essa live. Primeiro, é uma live especial de um tema muito polêmico, um tema muito falado no Instagram, que é alimentação e enxaqueca. E a segunda coisa, uma live muito especial também, porque nessa live nós estamos comemorando os 70 mil seguidores da nossa página. Então, eu vou fazer, ó, o pessoal está entrando, passamos de 50 pessoas. Gente, passamos de 50, vamos começar a mandar oi, vamos chegar a 100, tá? Começou a meta, 50, agora a meta é 100. E a gente, vou fazer uma promessa aqui já no começo da live e eu vou repetir essa promessa no final da live. Quando a gente tiver 80 mil seguidores, a gente faz a próxima live, tá bom? De algum tema, que já temos vários temas aí para fazer sobre outros assuntos relacionados à enxaqueca. Temos 61 pessoas, vamos chegar a 100. Como é que vocês fazem para chamar a gente aqui para a live, pessoal? Tem aí aí embaixo tem um aviãozinho, uma setinha aí. Vocês podem mandar essa setinha aqui, ó, para as pessoas que vocês querem que assistam também. Todos os seus familiares, seus amigos, quem você sabe que sofre com enxaqueca. Então, manda a setinha, o aviãozinho que está ali embaixo, que aí a pessoa vai receber o aviso que está tendo a live, tá bom? E aperta coração, que quanto mais coração vocês apertarem, a gente vai ganhando relevância e mais gente vai sabendo que a gente está ouvindo. Andréia, tudo bem? Andréia é a nossa nutricionista, especialista do Headache Center Brasil, faz parte do nosso time, da nossa equipe multidisciplinar, e como hoje o tema é alimentação, óbvio que quem tinha que estar aqui falando é óbvio que é ela, né? A especialista em alimentação e enxaqueca daqui da clínica. Dá um oi para o pessoal, Andréia. Oi, pessoal! Estou muito feliz de finalmente fazermos essa live juntas. Acho que tem muita gente que estava esperando, eu inclusive, porque é muita dúvida, então estamos aqui para isso, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, para conversar um pouquinho sobre alimentação, que eu sei que é um assunto que vocês têm muita queixa também, muita dúvida, então vai ser um bate-papo bem legal que a gente vai ter. Gente, nós abrimos uma caixinha de pergunta para vocês. Eu peguei algumas perguntinhas chaves. Eu sou uma pessoa old school, assim, das antigas. Eu anotei aqui no meu caderninho, ó. A gente tem esse caderninho aqui, ó, do Headache, que os nossos pacientes fazem o diário da dor de cabeça deles. Eu tenho o meu também, onde eu anoto as minhas coisas. E eu fui lá e anotei, ó, sabe tarefinha de escola, assim? Peguei as perguntas e anotei algumas perguntas importantes que vão ser ganchos para a gente entrar em alguns assuntos que a gente falou aí durante toda essa semana. Alguns fatos ou alguns fakes sobre enxaqueca. E a primeira que mandou foi a respeito de o tão malfadado e perigoso e inflamatório glúten. Então a pergunta foi a seguinte: glúten dá enxaqueca? André, acho que a primeira coisa, explica para nós onde está o glúten? Porque a gente acha que o glúten está só no pão, né? Muitas vezes a gente pensa assim, no pão, na pizza. E fala pra gente, onde está esse glúten e o que é esse glúten, por favor, que você é especialista. Já vamos começar nas cabeças, então. Já vamos começar pelo começo. Gente, 92 seguidores, vamos bater 100, hein? Tá me fazendo lá. Vamos lá, gente, vamos entrando. Vamos lá. Então, eu acho que a primeira coisa, gostei muito dessa pergunta, porque acho que muita gente aqui não sabe nem o que é o glúten. Vocês ouvem falar, mas vocês não sabem direito o que é, né? E o glúten, ele nada mais é do que uma bolsinha de proteínas. Ele é como se fosse um saquinho, tivesse um monte de proteína dentro. E aí, essa bolsinha, para algumas pessoas, que no caso são as pessoas que têm a doença celíaca, essas pessoas não conseguem processar essa bolsinha. É muito difícil para eles, eles não conseguem. E o corpo deles reage de uma maneira exacerbada, né? Mas para as outras pessoas que não têm esse problema,
mesmo pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten, ainda assim essas pessoas elas podem consumir o glúten. Elas não precisam retirar completamente. E não, obviamente, o glúten, acho que quem me segue aqui já viu o vídeo que eu postei falando brevemente sobre isso. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para falar. Mas não, o glúten, ele não causa a enxaqueca. Acabamos de bater 100. Gente, agora a meta é 150. Não é para baixar, é para subir, tá? Vamos lá, 150, pessoal. E geralmente o glúten, bom, obviamente vocês já sabem alguns lugares onde a gente encontra glúten, né? Então, sim, no pão tem, na pizza tem, no macarrão tem. Então, ele está presente em alguns cereais, né? No caso, o trigo, o centeio, a cevada. Então, a cevada, aquela cervejinha que você toma, o café de cevada que muitos dos nossos pacientes tomam, pacientes com enxaqueca, em tratamento no Headache Center, tomam café de cevada e não tem problema nenhum. Nenhum, pelo contrário, né? Agora eu vou entrar um pouquinho, porque até tiraram o café, que tem aí sim um fato importante, que a gente já falou em muitas outras lives, em muitos lugares, na página inteira. Gente, quem chegou agora, percorre a página que a gente já falou muito da cafeína, que está presente no cafezinho comum do dia a dia, seja ele o café também descafeinado, que não é ausente de cafeína, né, André? Ele é só reduzido em cafeína. E o café de cevada, o pessoal troca para poder ter algo semelhante em cor, em sabor, né, paladar, até manter a rotina de tomar um café com leite. E, gente, o pessoal fica ótimo, ninguém tem crise de enxaqueca tomando cevada. Olha que coisa interessante. E até o que a Andrea falou da cerveja aí. Muita gente que acha que tira glúten porque compra o pão sem glúten, que é caro pra caramba, tem toda uma indústria em cima disso. O macarrão sem glúten, que também é caro pra caramba, e acha que tá abafando tirando glúten, toma cervejinha no fim de semana e nem sabe que lá tem glúten. E aí, né? E, na verdade, os pacientes até, mas tem o álcool, isso também. Ah, sim, o álcool é um gatilho bem possível para enxaqueca, um gatilho. Mas os outros pacientes tomam a cerveja zero álcool, com a cevada lá dentro, o malte, tem glúten também, não é, André? No malte, não é isso também? E tudo, cerveja, gente, é um glúten ambulante, tá? E o pessoal toma sem álcool e, ó, show de bola! Tá maravilhoso, nem tem o gatilho do álcool. Então, muito interessante a gente falar onde está esse glúten, porque as pessoas muitas vezes acham que é isso, só trocar um pão por sem glúten, não é isso aí, André? Exatamente. E assim, a troca, obviamente, a gente já... Se vocês seguem a página, já sabem que a gente aqui não é muito da cafeína, né? Então, quando o paciente faz essa troca, ele, obviamente, no começo do tratamento, ainda está evoluindo e tal, então ainda vão ter vários sintomas acontecendo. É um processo, né? O tratamento é todo um processo, não é passe de mágica que acontece. Mas isso, obviamente, só reforça o que a gente já sabe, o que os estudos já mostram, que isso não passa de um grande mito e que não, você que tem enxaqueca, se você retirar tudo que tem glúten, você provavelmente vai continuar com essa enxaqueca. Aliás, provavelmente não, você com certeza vai continuar com essa enxaqueca. Porque a gente já viu isso, né? A gente já viu muito isso, né? O paciente ter tentado tirar o glúten todo. Primeiro que é super difícil, né? Tirar glúten da alimentação inteira. Ah, posso comer um pãozinho? Pode sim, meu amor. Vou comer o pão. Então, assim, tirar todo o glúten e chegar lá com uma dor de cabeça diária, com a sua enxaqueca completamente descompensada, com sintomas gastrointestinais, inclusive, muito importantes que a enxaqueca provoca, mesmo tendo retirado o glúten, não é? Então, assim, acho que o primeiro fake aí, para a gente aproveitar os primeiros minutos, já ir naquele que hoje em dia, eu falo, é os vilões da época. Gente, eu sou uma criança dos anos 80. A Andréia é novinha, ela é uma bebê, ela é muito jovem, entendeu? Eu não, eu sou uma criança bem lá dos anos 80. Naquela época, o ovo ia matar todo mundo. Era ovo, todo mundo ia morrer por causa de ovo. Hoje em dia, os maromba comem 80 ovos e eles são saudáveis, entendeu? É ou não é? Então, era o ovo ia matar, ia dar infarto, não sei o que lá. Agora o glúten inflama todo mundo. Todo mundo é inflamado pelo glúten. Aí eu fico pensando, meu senhor, se o glúten fosse tão ruim assim, está descrito desde a Bíblia, né?
como é que a gente ia ter chegado aqui? Ia ter todo mundo morrido inflamado. Itália é um país, um dos mais longevos do mundo. As pessoas vivem cerca de 80 anos, mais de 80 anos em média lá, né? As pessoas são longevas, a idade. E o povo come macarrão e de manhã, tarde, noite, primeiro. E todo mundo está inflamado. Todo mundo está tão ruim de saúde assim. Então, acho que o mais importante nessa live que a gente conversou, né, André? É a gente questionar as coisas que a gente vê, tá? Parar para pensar. Falar assim, por que será que o glúten pioraria ou inflamaria o meu corpo se eu não tenho isso? Uma doença celíaca, que é uma doença específica, autoimune e sim inflamatória de verdade, onde a pessoa não tem capacidade de digerir bem esse glúten. Ela vai ter sintomas, tá? E a questão da intolerância, essa intolerância hoje em dia virou algo extremamente generalizado. A gente tem que entender, não é, André? Vamos entrar até nisso. Por que que algumas pessoas se tornam intolerantes a muitos alimentos? Não só ao glúten, mas realmente também a lactose, que a gente podia falar. Aqui uma pessoa falou assim. E aí começa a fazer coisas bem malucas, do tipo, deixei de tomar leite, chimarrão, não sei, ó, coisas bem diferentes. Refrigerante, fruta cítrica, gordurosa. Vilão é leite. Vamos entrar aí, Peta, aqui. Nós vamos falar dele agora. Então, parou de tomar leite, chimarrão, refrigerante, fruta cítrica, abacate também, embutido. Isso é uma frase que me mandaram na caixinha de perguntas. Então, a gente entender, questionar e ver realmente o que a gente está fazendo. O que precisa ou não, que nem a lactose. A lactose também, André, o que é? Já que alguém falou que parou de tomar leite aí. E o pessoal, e o leite? E o leite? Porque parece que já entenderam que o glúten está ok. Agora vamos tentar fazer o pessoal entender a lactose. Então, o que é essa lactose também? Do mesmo jeito que você explicou que era o glúten. Tá. A lactose é um açúcar. É um tipo de açúcar. É como a gente tem glicose, a gente tem frutose, a gente tem a lactose. Então, é um açúcar que tem uma formaçãozinha lá que é diferente e que a gente digere, normal, né? Então, a maioria das pessoas tem a lactase, que é aquele responsável por quebrar essa lactose, né? E digerir e processar ela. Obviamente, ao longo do tempo, a gente vai diminuindo um pouquinho essa produção dessa enzima. Então, é normal, conforme a gente vai envelhecendo, que a gente também não queira muito ou não consiga processar muito bem, mas assim, nada muito grave ou nada que precise ser completamente excluído da sua alimentação, né? E obviamente, se vocês também já nos seguem, vocês também sabem que o leite não tem potencial inflamatório. Não existe isso, né? Esse açúcar da lactose, ele só é um problema para quem tem intolerância à lactose. E que não é o caso dos pacientes com enxaqueca. Às vezes pode ter, mas não é o que acontece normalmente, né? Não é uma coisa que está ligada à enxaqueca obrigatoriamente, né? Que a Juliana Marinho falou, eu parei também com tudo. Você está restringindo, você já tem enxaqueca, já tem uma vida restrita porque tem um monte de sintoma que te põe ali numa situação de dor, de insono ruim, de um monte de coisa. Aí você vai restringir toda a sua alimentação também, você vai se colocar numa segunda prisão. Aí aqui uma paciente nossa, Daniela, eu amo leite, não tenho o menor problema com ele, nunca foi gatilho nem nada. Isso é o usual, né? A não ser que a pessoa tenha intolerância à lactose, que não tem nada a ver com a enxaqueca, são dois problemas completamente diferentes. E a intolerância à lactose, ela pode ser muito bem diagnosticada por testes respiratórios, que a gente assopra para ver, testes sanguíneos, né, André? E ser diagnosticado. Mas hoje a gente vê, né, André, muitos pacientes nossos no começo do tratamento que, por ter, vamos lá, alguns sintomas gastrointestinais da enxaqueca, já são taxados de intolerância à lactose, pá, na hora. Né? E depois que fazem o tratamento, normalmente o que a gente fala? O que a Andrea fala? E ela vai falar melhor que eu, daqui a já vai falar. Volta a tomar e ver o que acontece. E aí a pessoa descobre que dá. Mas por que será que talvez no começo
essas pessoas possam até ter realmente uma maior dificuldade, não só pela idade, que acontece um pouco com muito. Eu tenho, falei de novo, já tô 40 plus, gente, tomo leite de boa. Tem gente que já não tolera com essa minha idade, tem gente que vai ser mais para frente ou mais jovem. Mas o que que acontece? Por que que as pessoas com enxaqueca têm um intestino, um funcionamento do trato estômago gastrointestinal um pouco mais complicado e que às vezes realmente eles fiquem com essa percepção que estão intolerantes às coisas, né, André? Porque muito se fala, o intestino é o segundo cérebro. Só que o pessoal esquece, gente, isso eu vou falar porque isso tem que falar. Esse negócio do intestino, o segundo cérebro, a gente lê em todo lugar, não é? Em todo lugar do Instagram tem uma turma aí que adora falar isso. Só que as pessoas esquecem que se é o segundo, deve ter um primeiro, né? Tipo, em algum lugar, tá bom? E esse primeiro cérebro, ele não tá em primeiro lugar à toa. É porque ele, na hierarquia, gente, é o que eu falei, ele manda em tudo. Então, o primeiro cérebro vai conversar com o segundo cérebro, que seria o intestino, e é ele que vai falar como que esse intestino deve funcionar. E a doença da enxaqueca não está no segundo cérebro, está no primeiro mesmo. E estar no primeiro faz ela não só atrapalhar o intestino, gente, faz ela atrapalhar tudo. O estômago, o intestino, a pressão arterial, os batimentos cardíacos e o funcionamento do seu corpo todo, fora as funções neurológicas e a percepção de dor. E aí eles chegam com que sintomas que a enxaqueca, que é o primeiro cérebro, que o cérebro da pessoa com enxaqueca provoca neste estômago e intestino, André? O que eles chegam questionando toda hora lá pra gente? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque nessa dos sintomas, né, que eu já vou falar quais são os sintomas, esses sintomas gastrointestinais, eles são muito similares também a diversas outras doenças por aí, né? Então, os pacientes chegam com um diagnóstico de síndrome de intestino irritável, chegam com diagnóstico de retocolite, de um monte de coisa. Gastrite, porque assim, esses pacientes vêm com refluxo, exato. Gente, assim, você que tá aí que tem enxaqueca, né? O cérebro é o nosso maestro, é isso aí. A Júlia já é da equipe, ela sabe tudo. Não vale, você já sabe tudo, Júlia. Então, assim, mas, gente, são todos, né, André? Tem alguma queixa gastrointestinal, não é? Sim, porque realmente, assim, quando a gente pensa no cérebro e no intestino, eles têm uma comunicação muito íntima. Eles têm mesmo, a gente tem muitas terminações nervosas, eles se comunicam assim, eles são super parceiros, apesar da distância física, né? No entanto, quando a gente está com um cérebro que está hiperexcitado, que é o que é a doença enxaqueca, a gente vai ter aí algumas disfunções no funcionamento do nosso trato gastrointestinal. Então, vai ter problema na motilidade, na produção de ácido, em como a gente vai digerir, em como a musculatura vai se comportar, se ela vai fazer o movimento certinho, se ela vai empurrar certinho tudo que tá ali, ou se ela vai deixar parado. E aí a gente tem aquele... O intestino da maioria, né? Preso. Às vezes do nada solta, é aquela loucura, porque o cérebro de quem tem enxaqueca é uma loucura. Ele funciona ali e sai mandando sinalização para tudo que é coisa e não sabe muito bem como é que tem que ser, né? Como é que deveria funcionar. Ele tá perdido, ele tá sofrendo, né? Então o cérebro no sentidor, ele manda todo mundo no sentidor para te avisar que tem alguma coisa errada. O intestino, inclusive, né? E aí você vai ter esses sintomas de estômago parado, dificuldade de digestão, você fica conversando com a comida um tempão, você tem sintomas, às vezes, isso varia muito de paciente para paciente, de um trânsito um pouco mais acelerado, então fezes mais amolecidas ou fezes mais endurecidas, intestino mais preso, intestino mais solto, porque vai do padrão de cada um. E assim, é realmente incômodo, inchaço, distensão, formação de gases. E aí tudo isso vai levar vocês para um contexto onde realmente vai ter uma dificuldade de digerir algumas coisas. Tanto seja lactose, seja glúten, seja qualquer outra coisa que você vai colocar, uma carne. E assim, é muito importante também a gente lembrar
que a maioria de vocês que não tá com tratamento de enxaqueca, eu aposto que muitos de vocês fazem uso excessivo de medicamentos. Então, vocês estão tomando muita cafeína, vocês estão fazendo uso de um monte de analgésico, de um monte de triptano. E isso também vai desencadeando diversas consequências para o nosso estômago. Ele vai sofrendo com aquilo e isso vai impactando também a forma como a gente vai digerindo as coisas que a gente come, né? Então, é realmente um contexto onde o cérebro que está desorganizado desorganiza todo o resto do corpo. Exato, isso pode gerar até um monte de gente aí falando que tem enxaqueca e intolerância à lactose. Gente, eu só volto a pergunta para vocês. Será que tem mesmo? Foi um diagnóstico feito por exames? Foi um diagnóstico feito por exame de sangue ou por um teste que se faz um teste respiratório para isso, específico, extremamente específico. Não é só porque você tem os sintomas que a Andréia que nós estamos conversando, por causa da sua enxaqueca. Você tem intolerância obrigatoriamente à lactose, que é uma outra doença. Enxaqueca, por exemplo, não dá em exame, né? Enxaqueca é história clínica, intolerância à lactose dá em exame. Sim, pode ter as duas coisas? Pode. Mas o que a gente vê na nossa prática clínica, né, André, é que a maioria dos nossos pacientes que chegaram com este diagnóstico foi um diagnóstico pelos sintomas que a própria enxaqueca causa, e aí acabaram sendo diagnosticados quando a gente foi refazer o exame de sangue, ou principalmente até fala, tá melhor? Reintroduz o leite. E na hora que a pessoa está com a enxaqueca mais controlada, ela volta a tomar laticínios, iogurtes, queijos, leite, e ela, tranquilo, acabou a tal intolerância. Né? Até porque o intestino vai estar mais calmo. E quando eles estão mais calmos e funcionando melhor, também ele vai tolerar melhor esses açúcares, que é a lactose, essas proteínas, que são o glúten, e todo o resto que vocês, né, veem que tem dificuldade aí de ter digestão mesmo, né? Aí vamos falar de uma outra coisa, Andréia, já que a gente falou um pouco da lactose, acho que, gente, a primeira coisa é isso, né? Leite não inflama as pessoas generalizadamente, né? E mesmo que inflamasse, enxaqueca não é uma doença inflamatória. Exato. Nós já vamos voltar na dieta inflamatória, na hora que eu falar aqui do que falar. Mas assim, primeiro isso, leite não inflama todo mundo, e leite não é, gente, nem de longe, um gatilho importante para enxaqueca, não deve ser retirado da dieta de quem tem enxaqueca, a não ser que, quando como algo com mussarela, fico sensível. Então, aqui a Raquel falou, mas será que é a mussarela ou você vive em crise o tempo todo? Ou será que você não está em rebote de coisa que o André falou, de medicamentos de crise que vocês usam com frequência? O chocolate tem cafeína, cafeína dá dor rebote. Então, só respondendo um pouquinho o que o pessoal está falando, muitas vezes a gente entende. Vocês estão com uma doença que não tem um exame que mostre. E vão procurar. O que está provocando? O que está acontecendo? E a doença é crônica, ela acontece o tempo todo. Os sintomas acontecem o tempo todo, inclusive gastrointestinais. Só que a gente nunca vai pensar, poxa, meu cérebro, que é muito excitado e que manda sinal tudo estranho. Eu vou achar que é aquela comida que eu comi agora, que é a mussarela, que é o feijão, que é qualquer coisa. Né? Aquela conversa que a gente está conversando porque o estômago está parado em quem tem enxaqueca. A gente volta a falar disso aqui, mas tem uma pergunta agora do açúcar. O açúcar na nossa enquete foi o que mais criou ali divisão, foi um fla-flu total, porque metade falaram que açúcar sim causava, inclusive enxaqueca, fato, e metade falou feio. Aí mandaram essa pergunta aqui, o que é menos pior? Vou mandar essa pergunta para a Andréia direto. O que é menos pior para enxaqueca? Consumir açúcar ou adoçante? E aí, se for o adoçante, qual adoçante? Tá? Então, Andréia, e aí? E o açúcar? Açúcar também inflama todo mundo? Açúcar também eu tenho que tirar todo o açúcar como se a pessoa com enxaqueca fosse um paciente diabético, né? E aí? Responda a pergunta aqui da seguidora que mandou na caixinha pra gente. Gente, estamos chegando a 140 pessoas nessa live. Só tá subindo, volta para subir, volta para subir, volta a meta de 150. Eu queria tanto chegar a 150, 145. Manda aviãozinho pro pessoal. Vai lá, André, fala do açúcar aí. Vamos lá.
O açúcar, obviamente, também não deve ser retirado, né? Os açúcares, eles não são causa de enxaqueca, eles também não são um problema. E assim, o que eu observo que acontece é que muitos de vocês, por estarem num contexto de enxaqueca crônica, onde vocês têm dores diárias, crises frequentes, vocês vivem naquele hipódromo, pós-dromo, crise, hipódromo, pós-dromo, crise. E o hipódromo da doença, o que vem antes, vem muito associado com a busca por produtos açucarados, né? A busca por produtos gordurosos. E isso pode levar vocês a fazerem associações equivocadas. Por quê? Se o seu cérebro está pedindo no pródromo, ou seja, você está indo para uma crise e você não sabe ainda. Só fala, fala que é pródromo, que aqui tá cheio de seguidor. E quem sabe o que é mais pródromo é o pessoal já é paciente. Explica o que é pródromo para o pessoal de uma crise de enxaqueca, gente. O que é isso aí? Tá. A gente tem a crise de enxaqueca e a gente tem alguns sintomas antes dessa crise que vão meio que anunciando que a crise vai chegar. Um deles, né? Então, você pode ter bocejo, fadiga. E um deles, obviamente, é a compulsão, ou o desejo, ou fissura por produtos açucarados e gordurosos, né? O mais comum é por produtos açucarados, porque o cérebro ele vai querer aquela energia para ele. É um órgão que demanda muita energia, né? E aí, antes de você ter a crise, você tem essas fissuras, você sai buscando por doce, você sai buscando pelo chocolatinho, você sai buscando por esses produtos, e aí você come, e aí em pouco tempo depois você vai vir a crise, porque ela já ia vir, independente de você comer esse docinho ou não. Só que você aí já vocês tá fazem a associação errada. Né? Você já estava numa crise, por isso até a fissura por doce, né? Exato. E aí, é daí que vem a associação errada. Vocês comem o docinho, vocês têm a crise, aí vocês... Putz, foi o docinho que me deu a dor de cabeça. Foi o docinho que desencadeou a minha crise. Mas se você não tivesse comido o docinho, provavelmente aquela crise teria acontecido da mesma forma. Então, a associação equivocada é muito comum, principalmente no contexto onde vocês estão crônicos, né? Com dores muito frequentes, dores diárias, mais de 15 dias por mês. E aí vem também a ideia de que você precisa retirar isso da sua alimentação. Não faça isso. É isso aí, Raquel, 150. A pessoa Yes! com 200, nada de baixar dos 150. Vamos subir, vamos chegar a 200, pessoal. Obrigada, vocês estão aí. Vão mandando um coraçãozinho aí, vão mandando um aviãozinho aí, a setinha pro pessoal. E aí o açúcar virou o vilão, né, André? No meio desses sintomas todos, o açúcar virou a causa. Primeiro que as pessoas entendem que enxaqueca é a crise. Primeiro, enxaqueca é uma doença e a causa dela é hereditária. Ela é muito mais do que esse pico do iceberg que as pessoas consideram enxaqueca, que é uma crise de dor de cabeça forte e mais outros sintomas. E aí, nessa história toda, o açúcar entrou como sendo causa. Já, gente, primeiro, nenhum alimento causa enxaqueca. Tá? Nenhum alimento causa esta doença. Quando a gente fala de causa de uma doença crônica, a causa é eu tenho tendência hereditária para ter enxaqueca. Alguns alimentos vão poder piorar essa enxaqueca? Sim. Alimentos que não são os que estão com açúcar puro. Se você comer um quindim, possivelmente não vai ser um piorador da sua enxaqueca. Nunca vi alguém chegar na nossa clínica e falar: nossa, eu sou viciado em cocada, aquelas brancas, que é puro açúcar, mais açúcar do que o próprio coco. Então, assim, o problema da compulsão aí também, que a Andrea falou do açúcar, é que se vocês que estão assistindo essa live estão vendo aí 150 pessoas, vocês vão ver que não é nem só o açúcar, vocês têm uma vontade específica de um negocinho doce que se chama coisinhas com chocolate, tá? E aí o chocolate, o problema dele não é também o açúcar. O problema dele é a cafeína e outros estimulantes que tem lá. Porque senão também, de novo, os pacientes vão chegar viciados em chocolate branco, coisa que eles não são nem um pouco. E tem muito mais açúcar no chocolate branco, né, André, do que em chocolate 70% cacau. E aí vem todo mundo: não, vocês têm que, vamos falar dessa questão, porque isso tem que falar porque entra no açúcar. Vocês têm que tirar o chocolate
preto, mas comer aquele que tem pouco açúcar, os 70%, 80% de cacau. E esse sim é bom para a sua enxaqueca, porque, lógico, o vilão é o açúcar. Sim, azeite de dendê, depois eu volto nesse assunto, porque tem umas pessoas inventando aí que não pode comer dendê agora. Mas assim, não, é dose, ia falar a palavra aqui meio... Mas assim, então, o problema... Tire e coma o chocolate 80%, 70% cacau. E o pessoal fica ótimo, adora. Não liga para chocolate, não. Gosta mais é do meio amargo. Não liga para açúcar, na verdade. Gosta mais é do meio amargo. Então, de novo, o açúcar não é o primeiro vício dos nossos pacientes. O primeiro vício de açúcar deles é chocolate. Por isso que existe o termo chocolatra. E não existe o termo pudinlólatra, nem cocadólatra, nem outros ólatras. Só chocolatra, tá? Porque a questão do chocolate não é o açúcar, tá subindo. Vamos lá, gente. A questão do chocolate é a cafeína e outros estimulantes que eles têm, tá bom? Então, vamos ficar de olho no que é essa fome de açúcar. Vocês vão reparar aí, quem é paciente já sabe, já foi instruído e tudo, mas você que está em seguidor na live pela primeira vez, bem-vindos. Fiquem de olho se a sua fome é açúcar ou se sua fome, sua compulsão, sua fissura é coisas com chocolate, tudo de chocolate, né? E realmente a gente observa, né, André, que depois que eles tiram a cafeína, os nossos pacientes, eles têm uma fase que eles trocam mesmo para o açúcar, porque o açúcar também ativa lá no cérebro centros de prazer, ele é capaz disso. Porém, ele não tem estimulante o suficiente para cronificar um cérebro que já está estimulado. O açúcar é só energia que esse cérebro exausto de enxaqueca está pedindo o tempo todo para vocês, né? Que venha um pouco mais. E a hora que melhora a enxaqueca de novo também passa. A compulsão de peso. Quando o paciente está bem mesmo, aqui falaram, eu tomo muito Coca-Cola. Coca-Cola é a mesma coisa, meu amor. Aqui a pessoa falou que tirou refrigerante. Sim, tire refrigerante, principalmente Coca-Cola. Mas se você tomar uma Sprite, um limonada aí, não tem cafeína. E aí vamos voltar para a pergunta do adoçante, Andréia. O que é melhor? Açúcar ou adoçante pensando na enxaqueca? O que é mais saudável para o corpo da gente? Pensando em saúde, não estou falando nem enxaqueca agora. Tá. Isso vai depender, óbvio, de cada pessoa, né? E do contexto de alimentação daquela pessoa. Se eu pego um paciente que ele tem um consumo alto de açúcares, o uso de adoçante ele pode ser uma estratégia aí para ajudar ele no emagrecimento, óbvio, né? No entanto, quando a gente pensa em enxaqueca, a gente tem mais gatilhos com alguns adoçantes, especificamente os adoçantes artificiais, como o aspartame. Mas assim, também não é uma coisa que você precisa, meu Deus, eu vou evitar tudo que tem aspartame, porque às vezes nem é gatilho. Depois que os pacientes estão bem também, né? Assim, eles falaram que tomam até refrigerantes com adoçante, tipo H2O, que eu não estou fazendo marketing de nada, gente. Só estou falando que são os que não têm cafeína. E que eles são adoçados com aspartame, né? E a gente não vê o paciente porque toma isso ficar pior ou ter gatilhos específicos com o adoçante, né? Eu acho que fala muito, e aquela história sempre, né, André? Tem gatilho. Qual que é gatilho, gente? Seja gatilho. Estão falando muito aí da fruta cítrica também. Estão perguntando aqui. Eu tenho aqui várias perguntas que veio na caixinha das frutas para enxaqueca, se dá um gatilho e tal. A Andrea vai falar um pouco da fruta cítrica, já que o pessoal está perguntando. Mas eu sempre digo a mesma frase o tempo todo, em todas as lives. Talvez vocês voltarem e vão falar. Tem gatilho quando o cérebro está doente. Quando ele está com a enxaqueca descompensada, quando ele está susceptível que aquelas situações, seja o aspartame, o álcool, seja o estresse, seja menstruar, seja um cheiro, seja uma luz forte, vai ter gatilho para o seu cérebro porque a sua enxaqueca está descompensada. Se você tiver com a enxaqueca, que é uma doença e que pode, como qualquer doença crônica, ser controlada, como um diabetes se busca controlar, uma hipertensão arterial se busca controlar, se a sua enxaqueca tem estratégias para que ela chegar num controle, e tem muito paciente que está aí na live que está nessa fase já de extremo controle da enxaqueca, a gente não vê gatilho nem com menstruar.
que é, sinceramente, o gatilho mais importante da enxaqueca, é o gatilho do ciclo, né, do ciclo hormonal. As mulheres menstruam normalmente e falam para mim, nossa, parece que eu nem tenho enxaqueca mais. Imagine com um adoçante, né, ou com uma fruta cítrica, e com açúcar, menos ainda, né? Então, aqui teve gente falando, André, falando que foi médico, que falou que tinha que passar longe do açúcar, que ficou realmente assustado com a abordagem, que não pode comer doce nenhum, que tirou todos os doces da vida. Tem alguma coisa que tem que tirar, né? Que é o que tem Cafeína. Tá? O que tem cafeína, e que não são a maioria dos doces, gente. O que tem cafeína é chocolate e cupuaçu. Tirando o chocolate e cupuaçu, tem mais alguma, Andréia? Acho que do que tem doce é só isso, não é? E o chocolate preto, porque o chocolate branco é o cacau, na verdade, a semente do cacau. Então, gente, vocês podem comer doces com moderação, né? Lógico, né, Andréia? Então, vamos lá. Sim, sim. E assim, ainda sobre isso, o que acontece bastante também é que vocês se restringem tanto, porque vocês ouvem tanta coisa por aí, vocês ficam tão limitados na alimentação que vocês acabam cortando um monte de coisa e aí a sua alimentação fica pior. Você fica comendo o quê? Você vive... Eu vi uma pessoa aqui falando que estava vivendo de fotossíntese. É isso mesmo, vocês falam que comer um monte de coisa. Ele é uma paciente nova. É. Ela começou o tratamento agora, que ela contou aí. De fotossíntese, porque tem tirado tudo dela. E aí, quando vocês retiram essas coisas, os sintomas de compulsão pela comida fica muito pior. Porque quando a gente faz restrição severa, a tendência é a gente criar mais alertas de proibição para aquilo e a gente pensar mais naquilo. E quando a gente entra em contato, a gente não se controla. Então, os sintomas de compulsão alimentar pioram muito quando vocês fazem essas retiradas alimentares sem acompanhamento correto para enxaqueca ou sem acompanhamento nutricional. Que seja acompanhamento nutricional. Vocês ouvem uma coisa na internet, aí vocês já começam a fazer e é uma loucura. Chega cada coisa no consultório. E aí eu vou reintroduzindo aos poucos, que às vezes vocês chegam com medo também de comer. E aí, obviamente, é mais um fator estressor. Então, eu não posso falar para a pessoa que chega na minha primeira consulta, eu tenho intolerância à lactose. Eu, que legal, tá bom. Mais pra frente a gente vê isso. Deixa ser intolerante à lactose. E aí, quando ela tiver confiança, a gente fala, vamos testar? Vamos ver como é que tá sendo? E é com estratégia também. Não dá para eu pedir para ela testar a intolerância dela à lactose quando ela tá no meio de um ciclo menstrual. Não vai fazer sentido, vai misturar tudo. Então tem que ser com inteligência também. Esse tipo de... Tem que ter acompanhamento, gente. Tem que ter. Não tem que fazer. E o que você falou é interessante, porque as pessoas vão com muito medo realmente de comer alimentos açucarados, ou voltar a tomar laticínios, ou usar coisas com glúten. Mas eu nunca vi ter medo de tomar café. Olha, isso é um negócio que é incrível. Eu nunca vi ter medo do chocolate, 70%. Nunca vi ter medo. Aí perguntaram cupuaçu também, sim, cupuaçu também, viu? São os dois únicos frutos, além do café, né? Vê se eu tô certo, André. Café, cupuaçu e cacau, né? São os 3 frutos cafeinados que a gente tem. Então, isso ninguém tem medo, pelo contrário, né? Tá viciado, porque é o que falaram isso. Eu tomo café todo dia, eu tô passando o olho. Ou então, se eu não tomar café, eu tenho dor. Meu amor, café tem remédio dentro. Cafeína tá em remédio. Tá na Neosaldina. Vou falar marca porque vocês sabem. Falar marca aqui. Na Doralgina, na Neosaldina. Por que o café melhora a dor na hora que eu tomo? Porque café tem remédio. Café tem remédio lá dentro. Tem cafeína, e cafeína é um remédio analgésico. E não bastasse, ele é um estimulante super importante do cérebro. Então você está tendo rebote de dor pelo efeito analgésico e cronificando sua enxaqueca também pelo efeito estimulante. Então a pessoa não tem nem... Pelo contrário, qual é o maior medo, né? O maior medo é de tirar o café. Tem paciente que sonha. Sonho.
fontes de chocolate, nadando em fontes de chocolate, sonha que está em fábrica de chocolate, sonha que está, gente, que está tomando jarros de café. Isso não é mentira. Tudo isso que a gente está passando, ó, 160, gente, vamos chegar a 200? Vamos lá, vamos, toca para subir aí. Mas a gente está passando tudo porque a gente atende uma única doença que é a enxaqueca. Todo dia, todo tempo, todos os dias da semana, exceto domingos. A clínica só está aberta ao domingo. Então, a gente é muita experiência clínica, então a gente ouve o tempo todo, mas a mesma coisa, né, André? Ninguém tem medo, eu tenho certeza. Se vocês forem no médico, o médico chegar para você e falar assim, você tem que tirar o pão, você tem que tirar o leite, você tem que restringir açúcar. Mas falar para você, você tem que parar o café, você faz, não, pelo amor de Deus, o café não. Qualquer coisa menos o café. Então, é muito fácil também para o seu cérebro restringir isso, porque isso não está fazendo ciclo vicioso nele. Isso não está sendo analgésico para ele mascarar a dor. Mascarar, porque não trata nada. Mascarar a fadiga, o cansaço que a enxaqueca dá. Então, o paciente desespera de parar o chocolate, o café, a Coca-Cola. Mas tranquilo, pão eu troco sem glúten. Não, leite, nem gosto. Nem gosto, entendeu? Doce? Ah, tá. Mas os 70% pode, né? Esse tem menos açúcar. Inclusive chocolate sem açúcar, né? Quantos pacientes vêm para nós, olha, eu estou comendo chocolate, mas é sem açúcar, achando que então o problema é o açúcar. Então não tem problema nenhum, né? Aqui a pessoa falando assim, que está cortando o café, a orientação é cortar o café de vez em quando, retirar gradativamente. Gente, em relação a isso que nós estamos falando, indo para esse lado, não é tirar sozinho. Porque o café é uma substância, a cafeína, desculpa, tem que estar no café, é uma substância psicoativa. Ela é uma medicação e mais do que isso, ela é uma droga estimulante. E se você tirar sozinho, você vai ter abstinência. E a abstinência é pesada. Tá? Pesada de dor, de fadiga, de insônia, ou sonolência excessiva, né, André? Então, a gente está indo para um outro caminho aí, não é esse o intuito da live, até porque é fato ou fake, e nós já falamos vários fakes aqui, mas tudo bem, estamos falando um fato, que é a questão da cafeína. Tem a live só sobre gatilhos e cronificadores, que está no nosso GTV aí, procure que a gente ficou falando só disso aí, da cafeína e dos medicamentos que são cronificadores da doença. Mas não tentem muita coisa fazer isso sozinho, porque aí o que acontece? Vocês tiram o remédio do café e começam a se entupir de dipirona, que eu vi gente falando aí, de anti-inflamatório, de triptano tipo Naramig, de Sumax da vida. Então, o paciente, às vezes, ele ia ver o nosso Instagram, e eu acho maravilhoso, porque a gente tem muito paciente do Instagram, e ele já começa, né, André? Eles deixam até o trabalho do André um pouco mais fácil, porque eles já começam a diminuir isso por conta. Só que, invariavelmente, como a cabeça vai doer porque está faltando o remédio que estava na sua alimentação, com a cafeína e outros estimulantes, eles chegam tomando mais remédios mesmo no lugar, tá? Então, o ideal sempre é o que o André falou, fazer as suas coisas com orientação, sendo feito uma retirada orientada, tratada, já controlando a doença ao mesmo tempo. Aí a Andréia vai ter todo o papel dela em relação a isso. Andréia, teve uma pessoa que falou aqui, ó, deixei de tomar para mim. Falou assim, para mim, a pessoa, para mim não, porque não, eu sei que isso não é gatilho. A pessoa colocou aqui na caixinha, para mim sim, é gatilho, glúten, açúcar, lactose. Eu melhorei muito quando tirei. Como explicar? Tá? E eu vou aproveitar isso aqui e nós vamos falar um pouquinho de os termos da moda. Inflamação. Nós temos ainda 15 minutos, porque já falamos 45, gente. Inflamação, dieta inflamatória, doença inflamatória. Inflamação, não é nem doença, é inflamação no corpo inteiro, dieta inflamatória e que esses elementos, esses alimentos que têm glúten, açúcar e lactose são péssimos e têm que ser retirados. Será que uma pessoa pode melhorar somente por tirar tudo isso e ela ficar ótima? O que você acha, André? Eu tenho algumas explicações para isso. Fala uma aí que você acha. Você deve ter também. Bom, em absoluto não. Não adianta você só fazer mudança na sua alimentação e esperar que você vai resolver sua enxaqueca. Não funciona assim.
O buraco é bem mais embaixo, você precisa de um tratamento. Não adianta você só buscar uma nutricionista, não adianta. Ela não vai resolver o seu problema. Eu não vou resolver o seu problema sozinho, isso não acontece, tá? Então é bom deixar isso muito claro. A nutricionista, ela tá dentro, pelo menos eu tô dentro do RED, dentro de um contexto de tratamento. E ali a alimentação, ela vai funcionar, as mudanças na alimentação elas vão ser muito pertinentes. E obviamente uma dieta inflamatória, anti-inflamatória, sei lá o que esse povo inventa, não vai ter um efeito na doença, porque, como vocês já sabem, não é uma doença inflamatória. Nossa, então, mas que você vai fazer? todo mundo fala isso, Andréia. Como que você fala isso, Andréia? Todos os neurologistas falam que enxaqueca é uma doença inflamatória. Eu tô com uma neura aqui, ó. Inclusive fala que é para tomar gengibre, porque gengibre é anti-inflamatório. Que é para realmente tirar o glúten, porque a enxaqueca é uma doença inflamatória. Como é que você fala que a enxaqueca não é uma doença inflamatória? Isso eu não sei de onde que eles tiram essa informação, porque bons estudos tem. Então, acho que é uma questão de atualização também, né? Talvez desses profissionais, ou de se aprofundar um pouco mais na fisiopatologia, de como funciona, né? Mas entender o que é doença inflamatória, né? E principalmente o que é enxaqueca. É isso que você falou mesmo, que, gente, a enxaqueca não é uma doença inflamatória. Doenças inflamatórias, claro que existem. Doenças autoimunes, como lúpus, doença de Crohn, artrite reumatoide, são doenças inflamatórias, obviamente. Hipertensão arterial é uma doença muito inflamatória e que, olha, não dói. Não dá sintoma nenhum. Diabetes é uma doença que, sim, tem um padrão de inflamação crônico pelo açúcar que está sendo mal, né, processado ali no corpo e vai... Aí sim, porque a pessoa é diabética, tá, pessoal? E sim, é uma doença super inflamatória que aumenta por essa inflamação risco vascular, cardíaco e diabetes não dói. Inclusive, os pacientes com enxaqueca rarissimamente têm diabetes. Isso é uma associação muito rara de se ver. Então, enxaqueca, gente, não é uma inflamação no seu corpo. Enxaqueca é uma doença de um cérebro predisposto a ser mais excitado, que entra em sofrimento e que ele avisa com, sim, alguma inflamação, o lugar mais rápido para ele avisar para doer, que são os nervos da cabeça, tá? Então, essa inflamação que existe, aparentemente, está se estudando também se é mais inflamação ou é mais que aqueles nervos estão sensíveis à dor, e não quer dizer inflamados, mas seria uma consequência de um órgão que está em sofrimento, e não uma doença de base inflamatória. Tanto que anti-inflamatório piora a enxaqueca. Se você tomar anti-inflamatório todo dia, você vai cronificar a tua doença e ter dor de rebote, inclusive, por causa disso, né? Então, doenças inflamatórias são, às vezes, tratadas com anti-inflamatórios. E que interessante, se eu tratar um lúpus, que é uma doença inflamatória, com anti-inflamatório, a pessoa não desenvolve dor de cabeça a rebote. E nem tem enxaqueca por causa disso. Então, tem que separar exatamente o que são doenças inflamatórias e onde, se existir uma inflamação, é uma consequência de um órgão em sofrimento. Que nem pedra no rim. Pedra no rim, o rim inflama e dói o rim. Mas por quê? Porque tem um cálculo renal, uma pedra lá, e ele tem que inflamar para avisar que tem o cálculo para você expelir esse cálculo ou retirar esse cálculo. Né? Se eu quebrar um osso, vai inflamar aquela região, porque teve uma fratura, teve uma lesão, mas a inflamação só está avisando que houve uma fratura no osso. No caso da enxaqueca, se há uma inflamação, que também diz discutível se é isso ou não, são nos nervos cranianos que estão de um cérebro que está avisando, help, ajuda, eu estou muito excitado, isso é disfuncional, isso está me provocando um estado de disfunção, eu estou perdendo neurônio, vamos falar bem a verdade, isso mesmo, estou perdendo uns neurônios, cai lá, neurônio é o nome da célula do cérebro, tá, gente? Então aí ele avisa com dor, e dor tem sim alguns componentes inflamatórios, mas o seu corpo não está inflamado, tá? Não está inflamado. A dor que você sente no corpo não é porque ele está inflamado, é porque o seu cérebro percebe dor demais.
Ele está o tempo todo processando informação de dor, porque é o jeito de avisar do sofrimento que ele tem por ser um órgão que está funcionando de maneira excitada, além da conta. Ele passa da conta, ele está funcionando errado, tá? Então, é isso. Não é uma doença inflamatória. Essas dietas anti-inflamatórias, todo mundo está pregando por aí, vendendo curso. Agora eu vou falar, agora chegou a hora. Final da live é a hora das verdades. Eu vou até sentar aqui. Vendendo curso para vocês de SOS da enxaqueca, 8 pilares, 50 passos. A gente não vende curso nenhum. A gente faz a live de graça, tá? E dá informação de graça para vocês. Não precisa fazer live também para vender curso, entendeu? Então, assim, esse tipo de informação é informação pesca vocês, para vocês acharem que enxaqueca é uma dor de cabeça, uma inflamação, uma coisa simples, que então corta um monte de alimento, não come fruta cítrica, não toma suco de laranja, toma café no lugar, porque é isso que a gente Você escuta consegue ainda. controlar sozinho, né? Sozinho. Se você não controlar, é porque você come errado, é porque você come as comidas inflamatórias e você não seguiu os 7 passos, os 10 pilares, os 50 mil coisas. Então, eu vou falar porque a gente vê isso no Instagram e isso me dá raiva. Eu também. Entendeu? Dá raiva. Por quê? Porque a gente que estuda tanto essa doença sabe o quão complexa é. O que a Andrea falou, que o buraco é muito embaixo, gente. Que nem a pessoa que falou que melhorou aqui porque colocou glúten, lactose e açúcar. Tá bom, se no açúcar você tirou um monte de chocolate, porque aí tirou a cafeína, você pode ter melhorado um pouco sim. Entendeu? Então tem tantos fatores, são tantos fatores que estão envolvidos na enxaqueca, não como causa, pelo amor de Deus, a enxaqueca não tem 1 milhão de causas, mas ela tem muitos fatores, muitos medicamentos, substâncias, porque tudo chega no cérebro, vai alterar o funcionamento dele. E se excitar mais ainda ele, que aí alguém fala assim, o pessoal maravilhosa, parabéns, isso não tem que falar a verdade, meu, tem que falar a verdade. Não é isso a doença. Não é ficar tomando só água, tem que tomar água, mas, pô, não é só se nadar na piscina de água. Não é só isso. Não é simplesmente parar de comer o coitado do macarrão. Não é só dormir bem. Doutora, eu truco a pessoa que fala que melhorou quando retira essas coisas. Será que melhorou mesmo? Eu não. Depende do que acha que melhora, né? A gente tem paciente, gente, que chega pra gente e fala assim, eu fiz um tratamento aqui e esse tratamento me melhorou. Eu sempre pergunto, o que é melhorar pra você? Às vezes a pessoa fala, parar de ir pro PS. Eu falei, melhorar pra você é realmente você parar de depender de tomar analgésico? Não precisa nem ser todo dia, mas você conseguir ficar sem tomar analgésico? A pessoa, não. Melhorar pra mim é tomar 1 por dia. Ou então eu conseguir tomar 2 vezes por semana e achar que tá bom. Depende do que é o padrão. Se você sai do péssimo, talvez o ruim já pode ser bom. Eu concordo. Só que a gente busca melhorar, que é controlar. E tem um monte de paciente aí, ó. Um monte de gente aí falando, porque os pacientes estão aí. Time HCD. Vamos lá, pô. Fala a verdade aí. Que ficar bom é controlar e chegar em dor zero. Dor zero. Não é ficar tendo peso na cabeça, pescoço travado, ficar ainda dormindo mal, ficar com o intestino ainda todo travado, sem funcionar, ainda ficar cheio de empachamento, falando da parte alimentar e gastrointestinal. É você realmente controlando os sintomas todos, você está com o seu cérebro estável, você está com o seu cérebro equilibrado, e aí esse maestro do resto vai começar a mandar o sinal certo. E aí, de repente, para onde vai as intolerâncias, né, Andréia? Exatamente. Exatamente. E assim, dentro desse... É muito cruel, assim. Eu compartilho do mesmo sentimento de ver e de me deparar com essas informações, de que você pode controlar a sua enxaqueca apenas com alimentação. Isso não existe, gente. Isso é falácia, isso é fake. Isso não vai acontecer. Você vai continuar, às vezes, você vai ficar dependendo do shot de gengibre com cúrcuma. E você vai ter que tomar aquilo todo dia. Será que é isso mesmo, esse remedinho? Né? Então, assim,
assim, eu tô nessa missão de vida de trazer conhecimento. Eu vi pessoas aqui falando que não tem condições de vir até o Redec, mas é por isso que a gente faz isso aqui, por isso que a gente tem Instagram, para compartilhar essas informações com vocês, que às vezes não tem condições de passar com a gente, mas para vocês não caírem em cilada e vocês não gastarem ainda mais dinheiro com gente. E às vezes falou bem, né? E às vezes o pessoal fica assim, eu não tenho condição, mas faça conta do quanto você gasta com o remédio de crise, que só está crônico sua enxaqueca, com o curso do guru, com as consultas, 10 neurologistas que você passa para ouvir a mesma coisa. Dia de trabalho, entendeu? Você perde. Às vezes, se você priorizar e você vai conhecer, às vezes sim, é possível sim. A gente tem gente do Brasil inteiro com a gente, do Acre ao Rio Grande do Sul, a gente tem paciente. Então, é possível. Eu acho que é uma questão, às vezes, não é impossível. É uma questão de prioridade, né? De não perder mais tempo com esse tipo de conhecimento raso. E eu vou usar esse termo, isso é raso, tá? Podem ficar bravos. Se tiver aí gente que fala isso ouvindo, ouve. Ouve, fica achando que eu tô louca, pode achar. Não tem problema, mas esse tipo de conhecimento raso, de falar que uma doença neurológica do órgão mais importante que a gente tem, que é o cérebro, que está sofrendo todos os segundos que você vive com essa doença, falar que é uma doença inflamatória e que tirar o glúten sai. Tem um vídeo de um guru aí, que não é nem neuro, tá? É um louco aí que tem no Instagram, no YouTube, que tem milhões de visualizações, onde ele fala que cura a enxaqueca tirando glúten. Cura a enxaqueca. Como que você pode falar isso? Primeiro, é uma doença que não tem cura. Se alguém virar para vocês falarem que tem cura, corre, ó. Segue, dá no pé. Porque isso é mentira. Em nenhum momento no Redec a gente fala que vai curar a tua enxaqueca. Não vamos, porque é que nem prometer que vai curar diabetes, vai curar hipertensão, vai curar hipotireoidismo. Não tem, você vai precisar tratar essa doença a vida toda com medidas não medicamentosas, acertadas, com ajustes alimentares efetivos. Efetivos, esse sim. Aí o time que está aí sabe disso, que retirar estimulante da sua alimentação. E glúten não é estimulante. Lactose não é estimulante. Açúcar não é um estimulante, a não ser que você tome uma overdose de doce, tá bom, gente? Mas assim, no geral não é. Agora, cafeína que tem nos alimentos, gengibrol que tem no gengibre, a curcumina que tem na cúrcuma, tudo que vocês lerem que tem no rótulo, ou que vocês verem na internet, que dá energia, te dá atenção, te dá foco, é anti-inflamatório? Sim, são remédios. Remédios anti-inflamatórios para uma doença que nem é inflamatória, senão melhoraria mesmo, não daria rebote, e estimulantes. Aí, estimulantes para uma doença que vai deixar o seu cérebro realmente muito fadigado. Então você pensa, puxa, é muito atraente eu achar alguma coisa que melhora o sintoma da fadiga que o cérebro está com a enxaqueca. Só que, pensa bem, eu vou melhorar uma doença que o cérebro está cansado por estar muito excitado, excitando mais ele. Eu vou melhorar isso? Tá, eu vou levantar na hora e vou tombar no dia seguinte ou horas depois. E é o que a André falou, vou ficar daí dependente de shot de cúrcuma e gengibre, que são remédios, gente. Gengirol e curcumina é remédio, é anti-inflamatório e estimulante. Assim como cafeína tem um poder analgésico e estimulante. E eu vou ficar dependente de café, dependente de Coca-Cola, somente de café, né, André? É o que o pessoal é mais dependente. Então, gente, são 9 horas. A nossa live já deu 1 hora. Não deu para falar, acho que metade das coisas. Andréia, fruta cítrica é gatilho, Andréia. Todos comem fruta cítrica, gente. Depois que eles ficam bons, eles tomam suco de laranja, eles comem maracujá. Aí. Fala mais alto que a gente falou junto. Repete. Eles comem tudo menos cafeína. Menos cafeína. Coisas estimulantes, né? Vamos falar também do gengibre, vamos esquecer. Não vamos esquecer vamos falar de estimulantes, né? Porque eu tenho os outros estimulantes, gengibre, canela, cúrcuma, né? Aí o pessoal perguntou do açaí, o açaí, até fala do açaí, porque o problema não é o coitado do açaí, né, André?
O açaí é uma fruta maravilhosa, rica em flavonoides, antioxidantes. Vocês podem mandar ver no açaí, desde que ele não tenha o xarope de guaraná. Finge que você tem alergia, fala pro carinha do quiosque que você não pode comer nada que tenha guaraná. Compra a polpa, mas não consuma o açaí com guaraná. Se ele não tiver guaraná, tá tranquilíssimo. É difícil de achar, né, gente? E o pessoal também não respeita muito a enxaqueca, então eles mandam Guaraná para vocês, né? Mas não respeita, né? Então, mas o açaí não tem problema nenhum, tá? O problema, de novo, é que o Guaraná, assim como no refrigerante Guaraná, ele tem cafeína, tá? Então é um fruto também que a gente esquecemos do fruto do Guaraná, né? É o fruto do Guaraná, café, cacau e o cupuaçu. Eu falei tudo. E a erva mate, né? E a erva mate também. Que tem cafeína. Então, gente... Ai, poxa, que nem a paciente. Vamos voltar para a nossa paciente que falou que estava vivendo de fotossíntese, né? Não, gente, não precisa não. É uma listinha de alguns alimentos que vocês vão trocar. Eu vou trocar chocolate por branco, um outro docinho que não tenha cacau. Eu gosto de refrigerante, eu só não vou tomar Coca-Cola e Guaraná. Eu gosto eu gosto de chá, eu só não vou tomar chá mate, nem chá preto, nem chá verde, nem pôr gengibre e nem pôr canela no chá. E vou tomar centenas de chás das nossas ervas brasileiras que são possíveis de tomar e são deliciosos. Então, gente, aqui eu vou fechar um pouquinho, depois você fecha, eu vou fechar aqui um pouquinho, depois você termina aí, André, junto comigo. A função desta página, mais do que divulgar o conhecimento de enxaqueca, mais do que levar de verdade o que é essa doença, é trazer liberdade. Eu sou uma pessoa, gente, que prezo acima de tudo, e agora eu vou falar do meu pessoal. Eu prezo acima de tudo liberdade na minha vida. Liberdade não quer dizer libertinagem. Liberdade é algo responsável. E como que a gente tem liberdade? Quando a gente tem conhecimento. E a gente tendo conhecimento, a gente vai fazer as escolhas corretas, vai controlar essa doença e vai ser livre para, tirando esses poucos alimentos que seu cérebro vai estimular e não vai gostar deles, você pode comer o mundo inteiro de coisas. Um mundo inteiro de coisas. Falar que tem que cortar glúten, botar vocês nessa prisão, falar que tem que tirar tudo que tem lactose, se não precisar, né? Falar que tem que parar de comer açúcar. Realmente, você está restringindo a pessoa a grandes grupos alimentares e colocando ela em outra prisão. A enxaqueca já é uma prisão, gente. Só quem tem enxaqueca sabe. Você que está aí sabe disso. Ter uma doença crônica, eu tenho a minha, não é enxaqueca. Já aprisiona a gente. Mas como é que é o jeito que a gente pega a chave, abre essa prisão e sai dela e vive bem com uma doença crônica? Quando a gente tem conhecimento. E conhecimento traz o bem mais precioso, liberdade. Liberdade, porque tá saudável é ter liberdade. Não adianta nada eu querer viajar, passear, ter liberdade de vir se eu tô doente, com dor de cabeça todo dia, com o péssimo, com fadiga, com humor ansioso e tudo que a enxaqueca dá, que a gente fala tanto na página. Então, o meu intuito da nossa equipe, nosso intuito de equipe aqui do Headache Center Brasil é dar liberdade para os nossos pacientes. E, na medida do possível, dar informação para que vocês tenham também. E que um dia vocês possam vir até a gente e a gente possa, se possível, ajudar de maneira muito mais eficaz e assertiva. Então, essa é uma mensagem para finalizar. André, quer deixar a sua para a gente falar tchau para o pessoal? Que se passar de 1 hora, o pessoal não está saindo, não. Ó. A gente continua com 35 pessoas. Mas, gente, senão fica muito tarde. Mas vamos lá, André. Continua aqui até a gente falar tchau, hein? Até a gente falar tchau. A ideia aqui dessa live é realmente trazer mais liberdade para vocês e trazer a noção de que a alimentação ela é muito mais aliada do que vilã. Então, a alimentação dentro do contexto de tratamento ela é para ser sua amiga e não para você ter medo dela e não para você sair excluindo um monte de coisa. E é isso que a gente tem que trazer para os nossos pacientes, é isso que a gente tenta trazer também de conteúdo para vocês. A alimentação é ela é muito poderosa para ajudar no tratamento, mais do que para atrapalhar no seu desenvolvimento. Então, não precisa ficar excluindo um monte de coisa. Vocês já sofrem muito nessa vida com dores diárias.
vocês já abrem mão de muita coisa. Não precisa abrir mão do pãozinho, não precisa abrir mão do iogurte, não precisa abrir mão do queijo. E a doutora Thaís falou em liberdade, libertinagem, e eu trago as palavras permissão e permissividade. Vocês podem comer as coisas, mas obviamente sempre com moderação. Então, quando vocês tiram essa ideia de que vocês precisam restringir as coisas, vocês entendem que vocês podem comer essas coisas, vocês também vão ter mais liberdade, mais controle sobre essa permissão. Será que eu vou comer isso aqui agora? Será que eu não vou comer agora? Isso você sabe que você tem a permissão. E aí você não sai se permitindo tudo também, porque você não está restrito. Então, essas duas palavras eu quero que vocês levem e eu quero que vocês saiam daqui também com a noção de que a alimentação é aliada no tratamento da enxaqueca. É isso aí. Enxaqueca não é doença alimentar, enxaqueca não é doença inflamatória, não, dieta anti-inflamatória não sei nem para que serve, os estudos nem sabem se isso realmente funciona para alguma coisa. Portanto, gente, é doença crônica neurológica, mas tem controle. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Andréia, muito obrigada pela parceria. A gente vai ter outras lives desse tema, até para falar o que a Andréia falou, a alimentação pode ser aliada, né? O que é bom. Tem algumas coisas, assim como tem essas coisinhas que são ruins, que a gente tem que excluir mesmo, tá? Porque vai estar, e daí vai manter o ciclo da enxaqueca acontecendo. Tem alimentos que são melhores que outros. Não é verdade, André? Para quem tem enxaqueca. Só que aí é uma outra live, uma hora. Então fica para as próximas. Eu falei, essa live comemorou 70 mil. Quando bater 80 mil, a gente faz outra. A gente talvez não faça de novo do tema nutrição, para não cansar a Andréia, mas a gente tem muitos temas, temos nossas especialidades lá em relação à equipe de saúde mental, né, psiquiatria, psicologia, odontologia, a gente tem muito para falar dos sintomas odontológicos da enxaqueca, a nossa equipe de fisioterapia para falar desse bendita dor no pescoço, da enxaqueca, que vocês acham que ainda é a hérnia de disco, a postura, ficar assim no celular, lá vem os outros. Tem tanto fake eu faço disso também, né, André? Então, assim, tem muito assunto para a live para a gente falar. Então, vou jogar esse desafio para vocês. Compartilhem o nosso perfil com todo mundo para a gente bater rapidinho 80 mil seguidores. Que assim que... E é desafio para nós, agora nós vamos ter que cumprir. Assim que a gente bater 80 mil seguidores, a gente vai lançar o anúncio de vai lançar uma nova live de algum tema super importante, porque enxaqueca sempre é relevante, gente, porque enxaqueca não pode esperar, vocês não podem mais esperar, e, gente, respeita a enxaqueca, tem essa hashtag que a gente tem, respeita a enxaqueca, tá? Para de querer achar que vai curar enxaqueca vendendo pilar, vendendo curso, respeita quem sofre dessa doença, ok? Não brinca com essas coisas com os meus pacientes futuros, presentes, passados, que um dia vão voltar. Respeita a enxaqueca. É isso aí, gente. Muito obrigada por tudo. Obrigada, André. Obrigada a todo mundo. E a gente se vê nos 80 mil seguidores, 80K, né? Nos 80 mil seguidores a gente se vê numa próxima live. Gente, agora eu vou aqui salvar, tá bom? Vou salvar a live. Quem não viu, assiste. Agora vem o meu favor, Andréia. Toda vez eu morro de medo de perder a live, porque uma vez já aconteceu isso. A gente foi salvar e a live saiu. Então agora vamos lá, pensamento positivo para a live ficar salva, para vocês assistirem e poderem enviar para quem não pode estar ao vivo aqui com a gente. Quem a gente não respondeu as perguntas, vai agora na live salva, faz a pergunta lá de novo, que aí a gente vai devagar respondendo todo mundo. O Dr. Tiago estava aí praticamente ajudando a gente, terceira pessoa da nossa live foi o Dr. Tiago, que estava aí, nosso neurologista, respondendo muita gente que ele pôde aí fazer, né? Estavam fazendo perguntas o tempo todo. Vou salvar a live. Gente, beijo. Fui. Tchau, tchau.